Cumprimento a todos que estão assistindo a este vídeo com a paz do Senhor. Meu nome é Moisés de Paula Manso e eu fui convidado pelo publicador do Reino das Testemunhas de Jeová para um debate bíblico. E o tema escolhido foi se o paraíso será aqui nessa terra, né? É um assunto escatológico e a minha linha teológica, nós defendemos o pré-tribulacionismo. E o que é o pré-tribulacionismo? O pré-tribulacionismo, ele defende, né, que a igreja ela será arrebatada antes da grande tribulação. E nós sabemos que nós estamos vivendo um período aí de sinais que antecede a volta de Jesus, que o próprio Jesus Cristo ele chamou esse período, denominou esse período de o princípio de dores. Então, meus queridos, vocês que estão ouvindo aí os meus argumentos do início desse debate, eu gostaria de vos dizer de informar que eu vou usar apenas 3 textos, né, aqui como base bíblica neste bloco, porque são as regras que foi pedida aí no debate. Então, eu gostaria de estar falando aí sobre o tema o paraíso será aqui na terra. Esse tema nós vemos que é uma pergunta. O paraíso será aqui nessa terra? Eu gostaria de vos dizer, de informar que o paraíso não será nesse planeta Terra, não será nesse planeta Terra, né? Por que não será nesse planeta Terra? Porque a Bíblia nos informa, em 2 Pedro capítulo 3, versículos 7 e 10, que essa terra ela será destruída. Vamos ver o que fala lá em 2 Pedro capítulo 3, versículo 7 e versículo 10. O versículo 7 diz assim: mas os céus e a terra que agora existem se reservam para o fogo, até o dia do juízo dos ímpios. O versículo 10 agora. O dia do Senhor virá como ladrão de noite, e os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Pode ver que no final diz assim: e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então, meus queridos, nós cremos que a terra ela passar por uma transformação muito grande, né? O relevo será totalmente mudado, as obras humanas serão queimadas no fogo. Então, Deus ele precisará criar novos céus e nova terra. E, meus queridos, o céu não será aqui nessa terra pelo seguinte: o céu que nós cremos é o céu onde Jesus Cristo ele disse que ele iria para o seu Pai, mas ele voltaria outra vez, porque ele prepararia o lugar, ele voltaria outra vez para nos levar com ele mesmo, para que aonde ele estivesse, nós estivéssemos também. Esse é o paraíso que nós cremos, as moradas celestiais que Jesus Cristo ele foi nos preparar e voltará um dia para nos levar para juntamente com ele. E o paraíso também que nós cremos é o paraíso onde o ex-ladrão da cruz ele disse para Jesus Cristo: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus Cristo disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O paraíso que nós cremos é o paraíso onde Estevão, quando ele estava morrendo, ele estava entrando em óbito, ele viu a Jesus Cristo sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo sentando à direita de Deus Jeová. Esse é o paraíso que nós cremos, é um paraíso celestial. E o paraíso que nós cremos também é o paraíso onde o apóstolo Paulo ele viu. A Bíblia nos fala que o apóstolo Paulo ele foi arrebatado até o 3º céu. O próprio apóstolo Paulo ele disse: eu conheço um homem que se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei, Deus o sabe, só sei que esse homem foi arrebatado até o 3º céu e ouviu coisas inefáveis que aos ouvidos dos homens não é lícito falar. E para terminar também, o paraíso que nós cremos é a Nova Jerusalém, onde ela tem 12 portas de pérola. O apóstolo João viu a Nova Jerusalém, que tem 12 portas de pérola. O formato da cidade é um formato quadrado, e o muro da cidade é um muro de jaspe, as suas ruas e a cidade também é de ouro puro. E nessa cidade tem um rio da água pura, um rio da água cristalina, que é claro como um cristal, o rio da água da vida que passa por essa cidade. E Deus, então ele destruirá esse planeta Terra, ele precisará reformar, vai fazer um novo céu, um novo espaço sideral e uma nova terra, né? Conforme está dito lá em 2 Pedro capítulo 3,
e versículo 13, que nós aguardamos novos céus e nova terra. Esse é o meu terceiro texto. E a pergunta que vai para o publicador do reino é a seguinte: se o paraíso será aqui na terra, quem morará no céu com Jesus? Olha a pergunta. E quando será a sua vinda para buscar os seus escolhidos? Fica aí a minha pergunta, meu querido. Eu sou o publicador do reino. Desde já agradecemos pelo convite aceito do Sr. Moisés para esta palestra bíblica. Chegou a nós um vídeo onde o mesmo gravou com 2 testemunhas de Jeová em seu canal. Os irmãos eles se esforçaram bastante, mas não estavam preparados para uma palestra bíblica mais profunda. Ao assistir o vídeo indicado pelos nossos ouvintes aqui do canal, me senti no dever de convidar o Sr. Moisés para uma palestra em nosso canal, com o tema: será o paraíso aqui na Terra ou não? Esse, sem dúvida, é um tema interessante, visto que a maioria das religiões ela ensina que a morada dos justos será no céu, na glória com Cristo, rasgando assim muitas profecias bíblicas que provam que a maioria dos humanos viverá aqui na Terra. Afinal de contas, Deus criou o ser humano para viver na Terra e não no céu. Antes de mais nada, vamos deixar claro uma verdade da Bíblia mencionada em Romanos 12:1. Esse texto lhe deixa bem claro que nós temos que usar a lógica para adorar a Deus e interpretar a Bíblia. Não podemos nos deixar levar pela emoção. Antes de tudo, nós devemos avaliar o contexto bíblico, o contexto do livro mencionado, e se o argumento usado de alguma forma não contradiz alguma verdade da Bíblia em outra parte das Escrituras. É isso que irei fazer. E você, caro ouvinte que está vendo esta palestra, no final dela poderá decidir em quem acreditar. E somente você poderá fazer isso. Então vamos lá. O Senhor Moisés ele mencionou em seu primeiro texto, 2 Pedro 3, 7 e 10. E ele disse, abre aspas, Deus precisará criar novos céus e uma nova terra. Eu fico aqui me perguntando por que Deus ele precisaria destruir a sua criação se quem pecou foi o homem. Não foi o próprio Criador que disse no final da sua criação que tudo era muito bom? O Senhor Moisés ele desconsidera o contexto e outras partes das Escrituras que prometem que essa terra nunca será destruída. Exemplo claro disso é o que eu irei usar no meu primeiro texto, Eclesiastes 1:4. Esse texto diz na NVI, gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. Veja, se a terra permanece para sempre, como poderia Deus a destruir? Criamos aqui então uma contradição na Bíblia. E se existe uma contradição, o argumento ele está equivocado. O contexto também é bem claro em nos informar o que será destruído. Vamos analisar? Veja o que diz 2 Pedro 2, 5 e 6. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Veja que Pedro deixa bem claro que o julgamento de Noé, bem como Sodoma e Gomorra, seria um exemplo do que aconteceria no futuro. Será que Deus destruiu as pessoas ou o planeta Terra? Ademais, sabemos que os céus e a terra ali mencionados representam os governos e pessoas que hoje vivem em nosso planeta. Como nós sabemos disso? Bem, a Bíblia Sagrada ela responde. Usando agora o meu segundo texto, veja o que diz Isaías 1, 2 e 10. Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou, criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltam contra mim. Quem é esse céu e quem é essa terra que deveria escutar o que Jeová falou? Veja o versículo 10. Governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Vocês, povo de Gomorra, escutem a instrução de nosso Deus. Conseguiu pegar o paralelismo que tem o texto? Os céus representando os governos e a terra representando as pessoas? Sim, assim nós respondemos com base na Bíblia, que conforme o contexto nos prova, e outros livros proféticos nos dão base, para dizermos que o que será destruído com fogo não será o planeta Terra, e sim os governos que hoje existem
e as pessoas que não seguem a Cristo. Essa pequena explicação refuta uma parte do argumento levantado pelo Sr. Moisés. Vamos responder a segunda pergunta agora. A sua pergunta, desculpe, no caso. Se o paraíso será aqui na terra, quem morará com Jesus? Referente à outra pergunta, eu não irei responder, pois ela foge do tema em questão. Para responder a esta pergunta e aproveitar e refutar os outros argumentos que ele levantou, a saber, sobre o ladrão ao lado de Jesus e Estevão, por exemplo, nós temos que sempre analisar as palavras de nosso Mestre Jesus, e não isolar um texto. Jesus ele deixou bem claro na Bíblia que não são todas as pessoas que estão qualificadas para viver no céu juntamente com ele. Antes, ele mesmo disse que existia um requisito. Sim, um requisito muito importante para se ir para o céu. Veja agora, usando o meu terceiro texto, o que diz João 3,5. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Ao analisarmos o contexto, percebemos que João Batista ele foi quem começou o batismo por água, o batismo de arrependimento, e que este prepararia o caminho para a vinda do Messias, que era Jesus. Você vê isso analisando o contexto. E quem foi o primeiro a ser batizado em água e Espírito Santo? De acordo com o contexto, foi o próprio Jesus Cristo. Depois disso, de acordo com as Escrituras, os discípulos foram batizados com o Espírito Santo lá em Pentecostes de 33 depois de Cristo. Assim, nós refutamos a ideia de que o ladrão ao lado de Cristo tenha ido para o céu, pois primeiro, ele não seguia Cristo. Segundo, ele não cumpria os requisitos para ir para o céu. E terceiro, o próprio Jesus afirma que ele estaria no paraíso e não no céu. Um judeu naquela época ele entendia que todas as profecias elas apontavam para uma vida futura aqui na terra. Nós vemos isso até hoje, pois os judeus ainda esperam o Messias para governar e não destruir essa terra e levar pessoas para o céu, contrariando as Escrituras Sagradas. Além do que, Jesus ele estaria mentindo àquele ladrão. Afinal de contas, Jesus não foi para o céu no mesmo dia, pois ele ficou 3 dias na sepultura e quando ressuscitado ainda ficou 40 dias aqui na terra, até voltar para o céu à direita de seu Deus e Pai. Já o caso de Estevão é um pouco diferente. Estevão ele foi batizado em água. Estevão também foi batizado em Espírito Santo. E Estevão então cumpria os requisitos para ir para o céu e num futuro próximo reinar com Cristo lá de cima. Assim fica respondida a sua pergunta. Se o paraíso será aqui na terra, quem morará com Jesus? A resposta: somente aqueles que cumprem os requisitos ditos pelo Senhor Jesus em João 3,5, a saber, somente aqueles que forem batizados em água e Espírito Santo. De acordo com as regras, posso agora lhe fazer uma pergunta a ser respondida pelo Senhor. A pergunta é: como as pessoas justas antes de Jesus podem estar no céu se elas não cumprem o requisito que o Senhor Jesus disse, ser batizadas em água e Espírito Santo, visto que o primeiro foi Jesus e depois disso os apóstolos em Pentecostes de 33 depois de Cristo? Olha, o pioneiro regular, que é o publicador do reino, ele me fez a seguinte pergunta: por que Deus ele destruiria a sua criação se depois que ele a fez, ele disse que tudo era muito bom? Eu responderei essa pergunta da seguinte forma. Em Gênesis capítulo 1 e versículo 27, Deus ele havia acabado de criar o homem e a mulher, à sua imagem. E na sequência, no versículo 31, Deus ele também disse que tudo era muito bom. Nós vemos lá Deus ele dizendo tudo era muito bom. Mas quando nós vamos olhar no capítulo 6 e versículo 6 de Gênesis, nós vamos ver lá que Deus ele havia arrependido de ter criado o homem, de ter feito o homem na terra. Isso era por causa do pecado e que Deus ele destruiria o homem e a mulher, a humanidade, no dilúvio. Isso aí que Deus ele se arrependeu de ter criado o homem, não significa realmente que Deus ele se arrependeu de verdade. Porque o nosso Deus ele não muda. Nosso Deus ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Mas simplesmente Deus ele estava mudando de atitude.
de atitude de longanimidade e misericórdia, ele estava passando agora a uma atitude de juízo perante a raça humana. E então foi quando Deus ele pegou e destruiu a raça humana no dilúvio. E da mesma forma que Deus ele precisou destruir o homem aí por causa do pecado, Deus ele precisará destruir também os céus, o espaço sideral, e precisará destruir a terra, porque ambos estão contaminados aí com Satanás e com o pecado. Satanás, além dele passear pela terra, ele também se propaga pelo espaço sideral. Nós vamos ver isso lá em Jó capítulo 1, versículo 6 e versículo 7, e no capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. Nós vemos lá que aconteceu uma reunião, e essa reunião não pode ter acontecido na habitação de Deus no céu, ela só pode ter acontecido no espaço sideral, porque Satanás ele já havia sido expulso da terra, lá do céu aqui para a terra. Nós podemos perceber isso, que Satanás ele já havia sido expulso, porque lá em Gênesis, quando Adão e Eva erraram, foi o próprio Satanás que enganou Adão e Eva. Então ele já estava aqui na terra, ele já havia sido expulso no céu. E nós sabemos também que Satanás ele já havia sido expulso do céu, porque lá em Salmo 5, versículo 4, está dizendo que com Deus não habita o mal. Então, como que se Satanás já havia se rebelado, ele estaria habitando com Deus lá no céu? Então, isso prova que ele já havia sido expulso de lá do céu aqui para a terra. Então, fica claro aí que, da mesma forma que Deus ele precisou destruir os homens de Sodoma, os homens de Gomorra, os homens da época de Noé, por causa da contaminação do pecado, ele precisará desfazer dos céus e da terra, mudando as suas estruturas e os seus relevos, por causa aí da contaminação, como eu já disse, do pecado e contaminação de Satanás que se propaga pelo espaço sideral. Agora sobre aí a sua afirmação de que Deus ele destruirá somente os governos humanos e ele não destruirá essa terra, eu gostaria aí de afirmar que após o arrebatamento da igreja, acontecerá o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. E após as bodas do Cordeiro haverá a grande tribulação. E depois da grande tribulação acontecerá a batalha do Armagedon. E depois da batalha do Armagedon acontecerá a segunda vinda de Jesus em glória, aonde todo olho o verá. E depois então da segunda vinda de Jesus acontecerá o milênio aqui nessa terra. O milênio acontecerá sim, nessa terra. Aí sim o Senhor ele julgará as nações com vara de ferro, conforme está dizendo lá em Apocalipse capítulo 19 e versículo 15, que Jesus ele regerá as nações com vara de ferro. E Jesus ele separará nessa feita os que servem e os que não servem. Ele separará nessa feita os bodes das ovelhas, conforme está escrito lá em Mateus capítulo 25, versículo 31 ao 34. E os injustos, eles irão para o fogo e tormento eterno, mas os justos, eles irão para a vida eterna, conforme está dizendo lá em Mateus 25, versículo 41 e versículo 46. E as nações, elas serão julgadas nessa feita, elas serão julgadas e separadas ali no Vale de Josafá, para elas poderem participar do milênio que acontecerá com Jesus Cristo aqui na terra. Jesus Cristo reinará nessa terra durante 1000 anos. Nós podemos ver isso, que Jesus separará as nações ali no monte de Josafá, no Vale de Josafá, lá em Joel capítulo 3 e versículo 12. E no milênio também nós aprendemos na Bíblia, que a natureza ela precisa passar por uma transformação, ela será transformada a natureza. Porque além da humanidade estar contaminada pelo pecado, a natureza também ela geme, ela está contaminada com o pecado. E a natureza ela aguarda a redenção, que é quando Jesus Cristo ele reinará aqui nesse mundo, nesse planeta Terra que nós vivemos durante 1000 anos, que será o milênio. Está escrito isso lá em Romanos 8, versículo 20 e versículo 23. E nessa feita os animais selvagens, eles serão animais mansos, eles passarão por uma transformação. E durante o milênio também Satanás ele será preso por 1000 anos. E haverá paz nessa época e as pessoas elas terão uma vida longa.
E também, após o milênio, Satanás ele será solto de novo por um breve espaço de tempo, e ele convencerá várias nações a ficar contra Jesus, mas eles serão derrotados por Jesus Cristo. E depois do milênio acontecerá o juízo final, e onde todos os ímpios e Satanás eles serão julgados e serão lançados no lago de fogo e enxofre e sofrerão eternamente, conforme está escrito em Apocalipse 20, versículo 10 e versículo 15. E por último, Deus ele desfará com os céus e com a terra, por causa do pecado, e então Deus ele precisará fazer novos céus e uma nova terra. Deus ele poderá até usar a mesma matéria dessa primeira terra que nós vivemos hoje. Mas uma coisa eu digo para vocês, ouvintes, que essa terra ela será totalmente diferente dessa primeira terra. O relevo dela ela sofrerá uma mudança muito grande. É por isso que é chamado de nova terra. E é nessa terra, essa nova terra que Deus ele vai criar, aonde a Nova Jerusalém ela baixará com os salvos nessa nova terra. É aí que acontecerá a eternidade, onde céus e terra serão a mesma crei. Porque nós receberemos, nossos corpos serão transformados conforme o corpo de Jesus Cristo, que comia peixe, mel silvestre e atravessava a parede ao mesmo tempo. É um corpo diferente, que toca no material e toca no mundo espiritual. Então nós receberemos um corpo glorioso, um corpo transformado para habitar nessa nova terra, onde a Nova Jerusalém ela baixará, conforme está escrito em Apocalipse 21, e versículo 2 e versículo 10. E agora eu vou refutar o que o Senhor publicador do reino disse a respeito do ladrão. Que se o ladrão, o ex-ladrão, se ele tivesse ido para o paraíso no mesmo dia, Jesus, olha só, o publicador do reino disse que Jesus ele estaria mentindo, pois Jesus ele ficou 3 dias na sepultura, na cova. E depois que ele ressuscitou, ele ficou mais 40 dias na terra. Mas meus ouvintes, vocês que estão assistindo, a Bíblia ela especifica no original, quando a palavra direcionada na Bíblia é cova, ou quando a palavra é cova é sepultura, no original hebraico, a palavra cova é kever, e no original grego a palavra é minemeion. Então a Bíblia ela especifica quando é cova. Agora no original grego, quando a palavra é especificada na Bíblia é inferno, no original hebraico, a palavra inferno é Seol. E no original grego a palavra é Hades. Então a Bíblia ela diferencia quando é cova, que é minemeion e kever, e ela diferencia quando é inferno, quando é Seol e Hades. Então é isso que nós precisamos observar nas Sagradas Escrituras. E então Jesus ele não estava espiritualmente na cova, nesse momento aqui dos 3 dias. Mas somente o corpo dele, somente a matéria estava na cova. A matéria sim estava lá no túmulo, mas o espírito dele não. A Bíblia fala que Jesus Cristo ele desceu nesse momento, e nesses 3 dias ele desceu nas partes baixas da terra, que é onde fica o Seol, o Hades, o mundo dos mortos. E ele desceu lá nas partes baixas da terra, porque Jesus Cristo ele não estava morto nesse momento, só o corpo dele, só a matéria estava morto, mas Jesus ele é Deus. A Bíblia fala que em Jesus habita toda a plenitude da divindade. Jesus ele é Deus. E tem mais, Jesus ele não morre porque ele é o Pai da eternidade, conforme está escrito lá em Isaías capítulo 9 e versículo 6. E então Jesus ele desceu nas partes baixas da terra, conforme está escrito em Efésios 4, versículo 8, e ele levou consigo o cativeiro que estava no seio de Abraão, os salvos do Antigo Testamento de antigamente, e levou consigo para o paraíso. E nessa feita ele levou também o ex-ladrão da cruz, foi juntamente nessa feita com Jesus para o paraíso. Esse paraíso que eu estou dizendo nesse momento aqui é um outro paraíso, não é o mesmo paraíso que eles estavam vivendo no seio de Abraão, daquela parábola do rico e do Lázaro, que está escrita em Lucas capítulo 16, versículo 22, onde o seio de Abraão ele era próximo do Seol. Só havia um abismo que separava o seio de Abraão com o Seol, com o mundo dos mortos. E eles não poderiam ir ainda para o terceiro céu, que é o terceiro céu onde o apóstolo Paulo viu. Conforme eu já disse no meu primeiro vídeo, o publicador do reino não mencionou, não explicou sobre esse versículo, que está lá em 2 Coríntios capítulo 12, e versículo do 2 ao 4,
onde o apóstolo Paulo ele foi até o terceiro céu e ouviu coisas inefáveis que aos homens não é lícito falar, e ele disse que ele foi até o paraíso. Lá ele diz claramente que ele foi no paraíso. Então Jesus ele tirou as almas aqui que estavam aqui no seio de Abraão, do Antigo Testamento, e levou, porque eles não tinham direito de salvação, mas agora Jesus já tinha morrido, pagado o preço na cruz do Calvário. Então Jesus resgatou eles e levou eles para o terceiro céu, que é o paraíso do nosso Deus. E agora, a partir do momento que Jesus ele morreu na cruz do Calvário, todos têm o direito de salvação. Agora eu gostaria aí de refutar sobre que o publicador do reino ele diz que o ladrão ele não foi para o paraíso porque ele não seguia Jesus e porque ele não tinha os requisitos para ir para o céu. Requisito esses aí que o Senhor publicador do reino ele baseou em João capítulo 3, versículo 5, onde está dizendo lá que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. E que para vocês, testemunho de Jeová, esse nascer da água e do Espírito seria ser batizado nas águas e o batismo no Espírito Santo. Eu gostaria também de refutar a sua resposta sobre a minha pergunta, que era uma pergunta dupla, mas que o Senhor respondeu somente uma parte. E o Senhor disse na sua resposta que somente aqueles que cumprir os requisitos de João 3, versículo 5, de ser batizados nas águas e no Espírito, poderão morar com Jesus. E também a sua pergunta foi baseada nesses argumentos. Sua pergunta foi essa: como as pessoas justas que viveram antes de Jesus podem estar nos céus, sendo que elas não cumpriu os requisitos dito por Jesus de ser batizado nas águas e no Espírito Santo? Olha aí a sua pergunta. A minha resposta é a seguinte: Enoque, ele também não foi batizado nas águas e também não foi batizado no Espírito Santo. Mas quando nós olhamos em Gênesis capítulo 5, versículo 22 ao 24, nós vamos ver lá dizendo que andou Enoque 300 anos com Deus e Deus o tomou para si. Enoque ele foi arrebatado. Nós vamos ver na Bíblia Sagrada que Elias ele tinha o Espírito Santo na vida dele. Mas porém Elias ele não era batizado nas águas e ele também não era batizado no Espírito Santo. Mas nós vamos ver lá em 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, lá dizendo que Elias ele subiu ao céu num redemoinho. E ele foi arrebatado sem ser batizado nas águas e sem ser batizado no Espírito Santo. Então e aí fica claro que não é o batismo nas águas e nem o batismo no Espírito Santo que garante a nossa salvação. E outra coisa, vocês testemunhas de Jeová, crendo dessa forma aí, vocês estão anulando a morte vicária de Jesus Cristo na cruz do Calvário, o preço que ele pagou na cruz do Calvário pelo meu pecado, pelo seu pecado, nos dando o direito de salvação. E vocês também estão anulando o que está escrito em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê, todo aquele que crê em Jesus, tem o direito de salvação. E se ele morrer antes dele ser batizado nas águas e ser batizado no Espírito Santo, não tem problema, ele vai para o céu da mesma forma, porque ele já se arrependeu dos seus pecados, nasceu de novo e ele vai morar no céu, com certeza. Agora sobre João, agora nós, e Jesus, nós fomos batizados nas águas pelo seguinte: o meu primeiro versículo que eu quero usar aqui para reforçar os meus argumentos é o que eu citei aqui de 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, onde Elias ele subiu no céu num redemoinho para rebater que não precisa de estar batizado nas águas nem no Espírito Santo para ir para o céu. Elias foi com o corpo e tudo e foi arrebatado para o céu sem ser batizado nas águas e no Espírito Santo. Esse é o meu primeiro versículo que eu quero falar nesse vídeo. Meu segundo versículo é o de Mateus capítulo 3, versículo 15. Porque nós e Jesus, nós somos batizados nas águas com o símbolo de perdão de pecado. Mas Jesus ele foi batizado nas águas somente para cumprir a justiça e a vontade de Deus Pai. Conforme nós também temos que cumprir a justiça e a vontade de Deus Pai sendo batizado nas águas. Mas não é isso que vai nos garantir a nossa salvação. Nossa garantia de salvação é se arrepender de coração e pedir perdão para Deus, aceitando a Ele, Jesus Cristo, como único e suficiente Salvador.
Então lá em Mateus 3, versículo 15, é o meu segundo versículo, onde Jesus ele foi batizado para que cumprisse a vontade de Deus Pai na vida dele. Agora sobre João 3, no versículo 5, o nascer da água e do Espírito não significa aí que para a pessoa ir para o céu ela precisa aí ser batizada nas águas e no Espírito Santo, conforme eu já disse, mas sim que a pessoa ela tem que nascer de novo, crendo que Jesus Cristo é o Salvador da vida dela, e então ela vai morrer para o mundo e para o pecado, e ela vai nascer de novo, ter uma nova vida, vai ser uma nova criatura em Cristo Jesus, morrendo para o pecado, recebendo o Espírito Santo. Então ela começa a passar por um processo de regeneração, uma vida de santificação na presença de Deus, porque sem a santificação ninguém verá a Deus. E então, o que é um processo de regeneração? Aquela pessoa, ela começa a deixar aos poucos a prática do pecado, porque o Espírito Santo já está na vida daquela pessoa e já está ajudando ela a ser liberta da prática do pecado. Então o homem ele é regenerado e lavado pelo Espírito Santo. É isso que quer dizer em João 3, versículo 5. Não que a pessoa ela tem que ser batizada nas águas no Espírito Santo. Nós vamos ver que o significado disso, de nascer da água do Espírito, é passar pelo processo de regeneração e ser lavado pelo Espírito Santo, quando nós lemos ali o meu terceiro versículo, agora que eu quero usar para o meu argumento, onde nós lemos ali em Tito, capítulo 3, versículo 5. Leia lá que você vai ver que lá está dizendo que o homem ele é regenerado e ele é lavado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo lava os nossos pecados e nós temos uma nova vida e passa por um processo de regeneração. Pronto, agora eu já refutei aí João 3 e versículo 5 e já também respondi a sua pergunta, publicador do reino. Agora eu vou refutar também Eclesiastes capítulo 1, versículo 4, que esse versículo aí, ele não implica em nada, esse versículo aí que você citou de Eclesiastes 1, versículo 4. Nós vemos aqui quando Salomão ele estava aí advertindo as pessoas que não temiam a Deus, que os trabalhos delas são vãos, porque eles não temiam a Deus. E ele estava dizendo aqui que tudo nessa vida é vaidade, tudo é passageiro. Só que o que não é passageiro, o que vai permanecer para sempre, que quer dizer esse versículo, é a nova terra que Deus ele vai criar, onde será a eternidade. Aí sim, essa nova terra permanecerá para sempre. Agora, para finalizar esse vídeo, a minha pergunta aí para o publicador do reino é a seguinte: se para o Senhor o paraíso será nessa terra, como então explicar Apocalipse 21 e versículo 1, que diz que essa nova terra, o mar, ele já não existe? Olha só, a terra que nós vivemos existe os mares, os oceanos. Agora nessa nova terra que Deus ele vai criar, que o relevo é outro relevo, essa nova terra, o mar já não existe. Então eu gostaria que você me explicasse